Caros irmãos, queridas irmãs, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que hoje celebramos, é a terceira das 3 solenidades que a Igreja celebra após o término do tempo pascal. O tempo da Páscoa dura 50 dias, termina em Pentecostes, como nós sabemos. E nós temos estas 3 solenidades que não têm data fixa, porque decorrem da Páscoa. Então, no domingo, depois de Pentecostes, se celebra a solenidade da Santíssima Trindade, já no tempo comum. Mas naquele domingo, depois de Pentecostes, nós celebramos o mistério do Deus unitrino. Na quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, a solenidade do corpo e do sangue, do Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi. E na sexta-feira, na segunda sexta-feira depois dessa solenidade, então, o Sagrado Coração de Jesus. Assim se encerram essas solenidades que são como que desdobramentos daquilo que nós celebramos na Páscoa. Com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, se revela Deus na unidade de sua essência e na trindade de suas pessoas. Jesus ressuscitado continua vivo, presente na Igreja, no Santíssimo Sacramento, no mistério do seu corpo e do seu sangue, que perpetua na Igreja o mistério de sua paixão, morte e ressurreição, o seu mistério pascal, e o Sagrado Coração de Jesus, que está ligado às aparições do próprio Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque. Mas essa devoção já existia na Igreja, não apareceu com ela, mas Jesus faz a ela aquelas queixas, aquelas lamentações. De fato, ali no finalzinho da Idade Média, já na passagem do século XIII para o século XIV, é o grande apogeu da cristandade. Nós temos Santo Tomás de Aquino, que representa aquilo que há de mais elevado na escolástica, o pensamento cristão, a filosofia cristã, a teologia católica, as catedrais, as artes, tudo aquilo que representou a cristandade, uma sociedade cristã. Mas a partir dali também nós temos o surgimento da burguesia, os comerciantes, aqueles que começam a fazer aquilo que a Igreja proibia, a usura, que é o empréstimo a juros abusivos. E assim, pouco a pouco, progressivamente, Deus, que era o centro da sociedade naquela época, é substituído pelo dinheiro.
o dinheiro é que passa a ser o centro da vida. E quando Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, é justamente para se queixar desse esfriamento da fé, para dizer que ele estava sendo esquecido, abandonado. Então nós temos a Revolução Protestante, a cristandade se divide, e então Jesus diz que ele amou os seres humanos, o seu coração é uma fornalha ardente de amor, é um tesouro inesgotável de graça, de vida, é uma fonte que jorra, uma fonte de misericórdia, de amor. E no entanto, nós o desprezamos, nós somos ingratos, nós não correspondemos ao seu amor, e ele se queixa sobretudo das almas consagradas, dos sacerdotes. E a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, as aparições de Jesus a Santa Margarida Maria também acontecem na oitava de Corpus Christi, é por isso que nós celebramos hoje, ao término daquilo que no antigo calendário litúrgico era a oitava de Corpus Christi, porque Jesus se queixa também da frieza com que nós o recebemos no Santíssimo Sacramento, o seu coração eucarístico, o coração de Jesus que pulsa, que bate de amor por nós na Eucaristia. Por isso também hoje é Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. O coração de Jesus é um coração sacerdotal. Na noite da última ceia, São João, sacerdote, reclinou a cabeça no peito de Jesus, sobre o seu coração. E assim também nós, na adoração, devemos reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus, no seu coração eucarístico, para beber nessa fonte, para sermos saciados, para podermos ali encontrar essas riquezas, esse amor infinito, que, como nos disse São Paulo na segunda leitura de hoje, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No relato de São João é dito que Jesus entregou o Espírito, depois que o soldado lhe perfurou o lado, lhe transpassou o coração, jorraram sangue e água. O coração de Jesus é um coração partido. Quando a gente diz que alguém está com o coração partido, figurativamente, significa que aquela pessoa amou, mas não foi amada. Significa um amor não correspondido. O fulano está com o coração partido. Ele foi frustrado nas suas expectativas amorosas. O seu amor não foi correspondido. E da mesma maneira, Jesus tem o seu coração aberto, transpassado, o seu coração partido, porque amou, e nós deveríamos pagar o amor com amor, mas pagamos com indiferença, com ingratidão, com frieza, com os nossos pecados que ofendem o seu sagrado coração. E logo depois disso, Jesus então entregou o Espírito. Um pouco antes, ele disse: tenho sede. E ofereceram-lhe uma esponja embebida em vinagre, e ele bebeu aquele vinagre.
Jesus é aquele que bebe o cálice da ira divina. Ele absorveu todo o nosso pecado, todo o nosso mal, toda a nossa ingratidão, toda a nossa indiferença, todo o mal do mundo, o fel, o vinagre, a nossa falta de amor para com Deus. Jesus na cruz absorveu, tomou sobre si todo o mal do mundo, os nossos pecados. É por isso que esta solenidade nos convida à reparação. E a igreja concede indulgência plenária hoje, observadas as condições habituais da confissão, da comunhão, rezar pelo Santo Padre e o Papa, nas intenções do Santo Padre e o Papa, e trazer no coração uma profunda detestação do pecado, mesmo o pecado venial, para obter a indulgência plenária. Então a igreja concede hoje aos fiéis que participam da recitação pública do ato de reparação, escrito pelo Papa Pio XI. E nós, como de costume, faremos então no final da missa a recitação desse ato de reparação, manifestando a Jesus o nosso pesar, a nossa dor, por não sermos fiéis, por não correspondermos ao seu amor, por não vivermos uma vida santa, por pagarmos com desprezo, com os nossos pecados, esse seu amor ardente, esse seu amor infinito. E como nós estamos no ano C, que é o ano em que se lê o Evangelho de São Lucas, neste ano nós ouvimos a parábola do pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu, a parábola das 100 ovelhas. Também na primeira leitura e no Salmo, a igreja nos apresenta essa figura de Jesus, bom pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O coração de um bom pastor, o coração de Jesus, sacerdote e vítima, que desce do céu. Quando na parábola ele fala do pastor que deixa as 99 para ir ao encontro daquela ovelha que se perdeu, Jesus deixa os anjos no céu e desce à terra para buscar a humanidade. E essa parábola também nos mostra que se eu e você fôssemos a única ovelha perdida, ainda assim Jesus se disporia a dar a vida por nós, a derramar o seu sangue no madeiro da cruz para nos salvar. Porque em geral nós pensamos assim, que Jesus veio para salvar a humanidade inteira, coletivamente. Mas Jesus pensou em cada um de nós e deu a vida por cada um de nós. Ele é capaz de nos amar individualmente, pessoalmente, porque é Deus e ao mesmo tempo é homem. Esse é o mistério do coração de Jesus. É um coração de carne, é um coração humano, mas é um coração divino, é um coração de Deus. Então ele é capaz de nos amar a cada um de nós com um amor pessoal exclusivo. Ele não nos ama, nós não somos anônimos, nós não somos mais um no meio da multidão, mas ele nos ama com esse amor exclusivo. Então ele diz que ele vai ao encontro da ovelha que se perdeu. E há no céu grande alegria. Deus se alegra por um só pecador que se converte
que se arrepende, um coração contrito e humilde é motivo de grande alegria para Deus e para os anjos do céu, do que por 99 justos. E Jesus aqui se refere àqueles que se consideram justos, que não se acham necessitados do perdão, da misericórdia de Deus, que não reconhecem a sua miséria, que não são capazes de ver a sua podridão, a escuridão que existe dentro de si, a necessidade do perdão, do amor, da misericórdia, da graça de Deus. E esse é o pecado contra o Espírito Santo. É a impenitência, é a dureza de coração, é a incapacidade de se arrepender, é não querer se emendar, é não querer mudar de vida, é não querer romper com o pecado. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o nosso coração de que nós somos pecadores. E aquele que se fecha à ação do Espírito Santo não se arrepende, não quer abandonar o pecado, não quer mudar de vida. É a impenitência. Por isso é que a gente bate no peito dizendo: minha culpa, minha tão grande culpa. Igual os paramédicos tentam ressuscitar alguém que teve uma parada cardíaca, um infarto, né? E eles então fazem aquela massagem cardíaca. Agora usam até aquele aparelho o desfibrilador, né? Que descarrega uma descarga elétrica para ver se acorda aquele que está morto, cujo coração parou de bater. Então a gente bate no peito e diz: minha culpa, eu sou culpado, eu sou um pecador necessitado do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Eu tenho que acordar, eu tenho que mudar de vida. Esse meu coração de pedra precisa ser quebrado. E a gente pede a graça de um coração quebrantado. E Ele então, pela penitência, nos concede a graça de reparar, consolar o coração de Deus e ao mesmo tempo juntar os cacos. Reparar, juntar os cacos de um coração quebrado, mas que Deus quer fazer inteiro. Para nós estarmos inteiros na sua presença, sermos inteiramente dele. Vamos pedir esta graça nesta Santa Missa, rezando especialmente pelos sacerdotes, pedindo o aumento e a santificação do clero. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.